nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Vamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser e voltar o nosso olhar para Jesus, pedindo a graça para que o nosso olhar se mantenha sempre no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Com o olhar fixo em Jesus, nós vamos agora pedir, manifestar a Ele os nossos sonhos, nossos desejos, trazer presente todas as pessoas que nós conhecemos, que pediram e confiam em nossas orações. Vamos trazer presente neste momento a Iranilde, Francisca da Ilma, o Júnior Carlos, a Cirlândia, Liene Santana, toda a família Nogueira, Cristina e Jorge, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Joana Almeida de Jesus, a Dona Joana, também pela recuperação da saúde de Ritinha Castro, de Emily Vitória Souza Neri e de Beto Ilma Lins Araújo. Vamos também rezar pela Sasha Emília Lins do Nascimento, rezando também por toda a sua família. Vamos trazer presente as pessoas que estão doentes, estão com depressão, rezar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vamos trazer presente as nossas crianças, sobretudo aquelas que estão doentes. Queremos também trazer os nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar nesse dia de hoje está em João, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Palavra da salvação, glória a vós,
Senhor. Toda a oração, toda o capítulo 17 de João é uma oração. É Jesus se comunicando com o Pai. É conhecida como na Igreja Católica como a oração sacerdotal. E por que não dizer, é um testamento que Jesus deixou para cada um de nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, é interessante a gente observar, né, nesse testamento, nesta oração de Jesus, e fica bem claro, né? O Evangelho deixa transparecer os sentimentos e toda a preocupação de Jesus no momento, toda a preocupação de Jesus com os seus discípulos, com as suas discípulas, sobretudo naquele momento, o momento dele sair deste mundo, o momento da despedida. Jesus vai para o Pai, né? Ele vai para o Pai. E aí ele se preocupa com aqueles que ele vai deixar neste mundo, né? E é com essa preocupação que Jesus está agora, né, diante do Pai. Então, se a gente olha toda essa oração, não é para a gente entender com a cabeça, com a mente, mas é para a gente meditar, é para a gente trazer para dentro do nosso coração. Porque é toda uma oração que Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, né, pelos seus discípulos da primeira hora, mas também por todos os discípulos de todos os tempos. Portanto, Jesus está intercedendo, está pedindo ao Pai por nós. Então, esse evangelho é para que a gente medite, acolhendo, né, cada palavra no nosso coração. Não importa se tem algumas coisas que eu posso até não entender, certo? Mas eu devo guardar no coração. Tem muita coisa que dá para compreender, sim. É para a gente rezar, é para a gente meditar, é para a gente contemplar Jesus diante do Pai, fazendo todo um pedido para o Pai, que olhe para os seus discípulos e para as suas discípulas de ontem e de hoje. Veja que Jesus transformou toda a sua preocupação em prece. Ele realmente estava preocupado com seus discípulos, com as suas discípulas. E ele vai transformar toda essa preocupação em uma prece, né? Quando ele diz, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que seja um como nós. Né? Então Jesus está se comunicando, conversando com o Pai. E ele está dizendo, assim como nós, assim como eu e o Senhor, ou seja, Jesus e Deus se tornaram um, ele também está pedindo que nós também, discípulos e discípulas de ontem e de hoje, nos tornemos também um. Ou seja, no sentido dessa unidade, né? No sentido dessa unidade, apesar de sermos diferentes, mas que a gente tenha essa unidade. Ou seja, que a gente faça realmente, todos nós, a vontade pura e exclusivamente de Deus. É esse o pedido que Jesus está fazendo para o Pai. E aí ele vai continuar dizendo, tudo que Jesus, né, que Jesus está pedindo, né, para o Pai, com certeza porque ele tem essa intimidade com o Pai. É uma intimidade muito grande, né? Então tudo que Jesus fez foi, né, em nome do próprio Pai. Ele não fez nada sem ser em nome de Deus, em nome do Pai. E é em nome desse Deus, né, que deve ser construído essa unidade. Em nome de Deus, nós devemos construir essa unidade, viver em comunidade. E aí a gente pode pensar, não, mas cada um é diferente. É verdade que cada um é diferente. Mas a gente tem um objetivo comum. Né? Nós temos um objetivo comum, que é construir o reino de Deus, né? Que é construir o reino de Deus neste mundo. Então Jesus está nesse momento, né? Ele está se despedindo, né? Despedindo dos seus discípulos, das suas discípulas. Ele vai partir logo em breve, né? Ele vai partir em breve. Os discípulos e as discípulas, e aí a gente já rezamos isso esses dias, eles ficam no mundo, né? E com certeza, e a gente sabe, né, pela história, eles vão ser perseguidos, vão ser perseguidas, terão aflições normais,
da própria missão, né? Porque eles estão indo na contramão do mundo, né? Então, com certeza, vão ser perseguidos, terão aflições. E é interessante que quando a gente não tem perseguição, na nossa missão não tem aflição, não tem perseguição, está tudo muito tranquilo, é porque a gente não está sendo verdadeiramente cristão. Porque o cristão é aquele que não se cala diante das situações de injustiça. Não se cala de jeito nenhum diante das situações de injustiça, né? E é interessante a gente observar que os discípulos, eles estão tristes, porque o que é normal, né? E Jesus não quer que eles fiquem tristes, por isso que Jesus vai dizer, eu dou a minha alegria, né? Eu quero que vocês tenham uma alegria plena, né? Esse é o grande desejo de Deus, é o grande desejo de Jesus. Aí depois o Evangelho vai dizer, assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo, né? A missão ela deve ser feita no mundo, né? E aqui é interessante a gente olhar que quem é o mundo? Quem é o mundo? Quando o Evangelho fala do mundo, fala desse mundo que está na contramão, que não vai no mesmo caminho de Jesus, né? Que está contra Jesus. E se está contra Jesus, certamente também, é claro e evidente, também vai estar contra os discípulos e as discípulas, isso se esses discípulos e essas discípulas forem fiéis à mensagem do Mestre. Então Jesus pede para que os discípulos, para que as discípulos sejam capazes, né? Sejam capazes, sejam capazes de doar, de dar a própria vida, né? Para testemunhar que Jesus, para dar testemunho de Jesus e também do Pai. Então, é isso que Jesus pede de cada um de nós que somos cristãos e cristãs, batizados e batizadas. Ele pede de cada um de nós que toda a nossa vida seja um testemunho de Jesus e do Pai. Nós devemos testemunhar o projeto de Deus, a vida, né, de Jesus. Devemos agir como ele agiu, viver como ele viveu, pensar como ele pensou, sentir o que ele sentiu, diz uma canção do Padre Zezinho, o que não é nada fácil. Por isso que a gente reza todos os dias. Quando a gente reza, a gente está fortalecendo o nosso espírito, né? Quando a gente reza, assim como a gente come para fortalecer o nosso corpo, assim como a gente faz ginástica, exercícios, nós também devemos rezar sempre para que o nosso espírito fique bastante forte e consiga realizar a missão que o próprio Jesus nos confiou, né? E aí Jesus vai pedir também que a gente se santifique, assim como ele se santificou no Pai, também nós somos convidados a nos santificarmos, né, na mesma medida, vivendo o amor e revelando o rosto de Jesus, revelando o rosto do Pai para toda a humanidade, o que não é nada fácil, mas é possível, não é impossível, né? Claro que aí a gente precisa renunciar, né, a nós mesmos, a gente precisa se conhecer bem e a gente precisa estar nessa comunhão constante com Jesus Cristo e com o Pai. Assim como Jesus tinha, né, essa comunhão constante com o Pai, nós também devemos estarmos sempre em comunhão com Jesus e com o Pai e nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe, silencie o nosso coração para que a gente continue, né, essa nossa oração durante todo o dia. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.